Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Pega o livro de vocês de Química, vamos fazer a correção da atividade da aula passada que falava sobre bases, certo? E hoje eu vou explicar para vocês a unidade 3, que fala sobre sais, tá certo? E antes disso eu vou fazer a correção das páginas 24 e 25. Hoje vai ficar o exercício na página 29, a parte de desenvolver e aplicar, que é só sobre sais, e o RA, certo? E também a página 30, que é a partezinha de interação, que é apenas uma questãozinha, tá certo? E hoje vai estar liberado para vocês 2 abas a respeito de ácidos e bases que foram conteúdos já estudados, tá certo? Vamos lá começar com a nossa correção. Vamos lá. A quarta questão ela fala: a tabela a seguir apresenta algumas substâncias comuns em nosso cotidiano e os respectivos valores de pH. Com base nessas informações, identifica os compostos ácidos, básicos e neutros. Vamos lá, de acordo com a tabela. Os ácidos são aqueles cujo pH, tem valor abaixo de 7, como já expliquei para vocês. Então, temos aí o suco gástrico, refrescos, vinho, refrigerante de cola, vinagre, laranja, tomate, a chuva-aça, o leite de vaca, o limão, a urina humana, tá certo? Esses aí são os ácidos que têm pH abaixo de 7. Vamos a bases. Já as bases, são aqueles cujo pH tem valores acima de 7. Quais são eles? Saliva, o amoníaco caseiro, o leite de magnésio, a solução de bicarbonato de sódio, a água do mar, ovos frescos, sangue humano e pasta de dente. E os neutros são aqueles cujo pH é igual a 7. Só temos aí a água pura, logo aqui embaixo, pH 7. Então, ele é uma substância neutra, certo? Vamos para a próxima. Questão 5. O que é uma tribase? Cite exemplo. Uma tribase é uma base em que há 3 radicais, OH- ionizáveis. Está aí o exemplo aí. Próxima, questão 6. Assinale o item que contém apenas bases. É o item E. As bases hidróxido de sódio, hidróxido de lítio e hidróxido de cálcio. É o item E. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto. Define esse ácido e base como substância que, ao se dissolver em água, fornece respectivamente cátio H+, e ânion OH-, pela teoria de Arrhenius. É o item E. Em solução aquosas, os ácidos eles se ionizam, produzindo cátio H+, e as bases se dissociam, liberando o ânion hidrogênio OH-. Tá certo? Está aí a nossa questão 7. Vamos aqui para a próxima. Questão 8. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias a seguir, encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez é o leite de magnésio, item E. O leite de magnésio, ele age como antiácido devido à relação de neutralização do ácido clorídrico com um hidróxido de magnésio, formando sal e água. Todas as outras alternativas apresentam substâncias ácidas. Então, você vai marcar o item E. A 9, escreva as formas das bases a seguir. Hidróxido de zinco, está aí logo na frente. Hidróxido de potássio, fica KOH. Hidróxido de Celsius, C maiúsculo, S minúsculo e OH. O D, hidróxido de sódio, o NaOH. O item é hidróxido de mercúrio ou hidróxido mercúrico. Aí vai ser Hg ou H2. E o hidróxido de magnésio, esse a gente conhece, que é o Mg ou H2. E a 10ª, entre as bases comuns do nosso cotidiano, podemos citar hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, hidróxido de cálcio, conhecido comercialmente como o cal hidratada, e o hidróxido de magnésio, componente do leite de magnésio. As bases em destaque são, respectivamente, a nomenclatura das bases é normalmente formada por hidróxido de mais o cátio. Como os cátio, cálcio e magnésio têm carga mais de 2, ambas as formas apresentarão 2 hidroxilas. Está aqui,
2 hidroxilas. Então, no caso, será o item E. Assim, a gente começa o estudo de sais, gente, que é a partir da página 27. Minérios extraídos no Brasil, que se encontra na página 28 do livro de vocês. Começa assim, ó. Há vários minérios extraídos no Brasil, entre os quais se destacam aqueles constituídos de ferro, alumínio, manganês e nióbio. Para obter esses elementos, são extraídos na natureza minérios constituídos basicamente de sais e óxidos. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar a parte de sais, certo? A bauxita, cujo principal composto é o óxido de alumínio, daqui a fórmula dele, é um exemplo de minério e a partir dela é possível extrair o alumínio. O sulfato de manganês é utilizado na fertilização de solos, pode ser obtido, certo, de acordo com essa parte. Essa figura aqui, ó, que está falando sobre o estado do Paraná, que detém 75% das reservas totais do Brasil, do bauxita no Brasil. Aí vem aqui o último parágrafo que fala do minério extraído no Brasil. Ele fala assim, ó, o sulfato de manganês e traz a sua fórmula, que é o MnSO4, que vimos até na resolução do exercício, e o óxido de alumínio. Fazem parte, respectivamente, do grupo das funções inorgânicas, nos quais, né, são os sais e óxidos. Como falei nessa aula, nós vamos falar apenas dos sais. Vamos aqui para o próximo. Pronto, ó. Quando ácidos e bases são colocados juntos, ocorre uma relação denominada neutralização, que pode ser resumida da seguinte maneira: ácido mais base resulta aqui, ó, se eu tenho o sal mais a água, o sal sendo ácido, a base água. Com base na equação anterior, você consegue responder por que o nome é neutralização? Por quê? A relação de neutralização, ela anula as propriedades do ácido e da base envolvidos. E o nome salificação está relacionado a um dos produtos da relação, que no caso, que é o sal. Observe o exemplo. Quando fazemos reagir uma solução aquosa de ácido clorídrico com uma solução de hidróxido de sódio, a equação química representa essa reação, né, será o HCl mais NaOH, que eu vou resultar em um NaCl mais o H2O, que é a nossa água. Aí temos aí o ácido, né, e a base. Aí temos o sal e a água, respectivamente, ó. Então, podemos dizer que o sal é um composto iônico formado por um cátion proveniente de uma base, que ele vai vir de uma base, e um ânion, que vai dar origem a um ácido. No caso da relação anterior, temos aqui a base, o ácido e o sal, com suas respectivas formas, e cátion e ânion, certo? Como também lá no ácido e nas bases, os sais também vai trazer as suas nomenclaturas. Como é que será? Será o nome do ânion, com di mais o cátion, certo? Os sais, ele recebe o nome do ânion, vê lá na tabela de ânion no capítulo 1, que a gente falando lá sobre ácido, que os formam seguindo o nome de cátion, que vê também a tabela do capítulo 2 sobre as bases. Essas tabelas se encontram no capítulo 1 e a outra tabela no capítulo 2. Só ver. Ó. Mas observe esse exemplo, o NaCl é o cloreto de sódio. Esse outro, nitrato de potássio. E o último pontinho, carbonato de cálcio. Essa parte também se encontra na página 28, a última parte da página 28. Também vamos ver a aplicação dos sais. Na página 29, gente, tem a aplicação dos sais. Temos também aí um RA, certo? Nessa realidade aumentada, vai ter aí exemplos de produtos de limpeza que contêm sais orgânicos e inorgânicos em sua composição, certo? Você vai abrir esse RA que se encontra na página 29, que você vai ver esse conteúdo digital, que é bastante interessante, que vai trazer produtos de limpeza, como eu falei para vocês, que contém sais orgânicos e inorgânicos, tá certo? Isso na página 29, que é o que eu vou mostrar agora, ó. Essa página aqui. Aí temos aí as aplicações dos sais. Onde os sais são aplicados?
Lá no fluoreto de sódio está presente um creme dental. Está presente também nos fogos de artifício, como mostra aqui a figura, certo? Muitos sais são utilizados nos fogos de artifício, como também na pasta de dente que utilizamos todos os dias, tá certo? Vamos aqui com essa parte, gente. Eu encerro aqui o conteúdo de sais. Lembra de fazer essa parte, desenvolver e aplicar na página 29 também esse RA, certo? Abram esse RA que vocês vão ver que é bastante interessante e tem as aplicações dos sais no cotidiano, tá certo? Façam a atividade, não esqueça de realizar os AVAs e na próxima aula eu faço a correção da atividade de hoje. E qualquer dúvida me procure, tá certo? Tchau e até a nossa próxima aula.